Olá, eu espero que você esteja bem e que seus estudos estejam sendo proveitosos. Eu sou o professor João Álvares e lhe dou as boas-vindas para mais uma aula de Direito Empresarial. Bom, na aula de hoje, nós vamos tentar fazer uma distinção entre o direito comercial e o direito empresarial. E, aliás, saber se essa distinção é válida para nós e é útil no mundo dos concursos. Bom, aqui no nosso sumário, a gente vai passar então por uma evolução histórica, vamos ver a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa. E depois vamos ver como é que isso funciona no contexto brasileiro. Como foi então o surgimento do direito comercial? O direito comercial ele surgiu da prática entre comerciantes e ele foi um código, ou melhor, um direito desenvolvido pelos próprios comerciantes, que começaram a estabelecer regras de como a atividade comercial iria funcionar. A gente teve um grande desenvolvimento desse ramo do direito durante a Idade Média e principalmente entre os comerciantes que viviam na região do Mediterrâneo, no que hoje é a Itália. Ele foi se desenvolvendo e aos poucos as regras foram se consolidando. Nesse início, as regras estavam muito mais focadas em quais atividades poderiam ser desenvolvidas. Vamos dar uma olhada? Bom, a finalidade do direito comercial, então, era regular a atividade econômica e regular os agentes produtivos. Com isso, nós temos uma diferença entre o direito comercial e o direito empresarial. Nesse primeiro momento, o direito comercial, então, relacionava algumas atividades que poderiam ser objeto do direito comercial e focava, então, nessas atividades, excluindo outras. De acordo com a teoria dos atos de comércio, que foi surgida no século XIX, existia uma lista de atividades consideradas comerciais e não estavam incluídas diversas atividades, como a prestação de serviços. Então, de acordo com essa teoria dos atos de comércio, o que importava eram essas atividades que eram desenvolvidas. Não se focava tanto ainda na figura do empresário ou do comerciante, mas no que poderia ou não ser desenvolvido. Bom, então, de acordo com a teoria dos atos de comércio, o que valia eram as atividades que estavam sendo desempenhadas. E o foco não estava, então, na figura do comerciante ou, não se falava ainda, do empresário. Essa teoria dos atos de comércio ela foi muito importante, ela visava, sobretudo, essa atividade que era desenvolvida de maneira quase que individual pelos comerciantes e depois, com o crescimento, nós tivemos o surgimento de grandes companhias. E aí a gente teve a agregação de um risco. O que isso gerou? Gerou, então, que surgiu, para substituir a teoria dos atos de comércio, a teoria da empresa, que tinha as seguintes principais características. Ela foi consolidada em meados do século XX, e a forma como a atividade é desenvolvida é mais importante que o tipo de atividade. Eu vou sublinhar aqui, então, a forma como a atividade é desenvolvida. O que isso quer dizer? Quer dizer que um ramo maior de atividades podem ser desenvolvidas, inclusive os serviços, a prestação de serviços, e a forma como ela vai ser desenvolvida é o que mais importa. Em momentos futuros, a gente vai ver que isso deu origem, inclusive, ao surgimento da pessoa jurídica, mas esse é assunto para o próximo encontro. A teoria da empresa, então, ela surge agregando uma série de possibilidades para o comércio e fazendo com que as pessoas que praticassem o comércio pudessem, então, ter um status diferente e uma série de prerrogativas. No Brasil, o Código Comercial de 1850, ele adotava a teoria dos atos de comércio como base da nossa legislação. Já no Código Civil de 2002, a gente vê que a teoria da empresa foi mais relevante e é o que embasa hoje o nosso direito empresarial. Não quer dizer que antes do Código Civil de 2002 nós já não estivéssemos adotando a teoria da empresa. Já existiam leis que adotavam sim a teoria da empresa, a doutrina já falava da teoria da empresa, mas de fato ela foi consolidada e entrou para o nosso código com o novo Código Civil, então, de 2002. Falando ainda do Brasil. O Código Civil de 2002 não estabeleceu o conceito de empresa, mas definiu que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Bom, não há aí um conceito de empresa, mas a gente pode inferir do conceito de empresário que seria empresa.
De início eu já destaco que a empresa não é aquilo que a gente fala no dia a dia. Ah, existe uma empresa de calçados, ou fulano tem uma empresa de alimentos. Não, a empresa não é isso. A empresa é a atividade em si que está sendo desempenhada. E como a gente viu aqui pelo Código Civil, ela tem algumas características principais. A empresa, né, ela é uma atividade exercida profissionalmente, ela também se constitui de uma atividade econômica e, além disso, é preciso haver a circulação de bens ou de serviços, que a gente acaba resumindo como produtos, né? Produtos a gente usa para dizer bens e serviços. Bom, vamos ver então como é que isso poderia aparecer numa prova. A gente tem aqui uma questão de 2016 com a seguinte afirmativa. Observadas as nuances relacionadas à conformação da teoria da empresa, então ele menciona aqui a teoria da empresa, no âmbito do direito brasileiro, tem-se hoje que a empresa é a atividade econômica organizada para a circulação ou a produção de bens ou serviços. Bom, e aí a gente tem que julgar se isso está certo ou errado. A gente precisa primeiro voltar àquilo que é o conceito de empresário e extrair dali o conceito de empresa. Então ele mencionou aqui dois aspectos bastante importantes, que um é uma atividade econômica e ele está falando da circulação de bens ou de serviços. Bom, é exatamente esse o conceito de empresa, né? A empresa é a atividade. A gente não pode confundir a empresa nem com o estabelecimento e nem a empresa com o empresário em si. A empresa ela é, de fato, a atividade. Então a gente lendo aqui não percebe que não tem nada errado, não tem nenhuma pegadinha e só podia estar correta essa questão. Então temos aqui o destaque para atividade econômica organizada e circulação ou produção de bens ou de serviços. E a questão está certa. Bom, com isso a gente começa a conversar com um pouquinho mais de familiaridade sobre o que é o direito empresarial. Agora que a gente já tem noção do que é a empresa, já vimos por alto o conceito de empresário e já sabemos então que o direito comercial foi o que foi desenvolvido inicialmente e que o direito empresarial é a nomenclatura que nós temos hoje em dia. A Constituição brasileira ela ainda cita direito comercial como sendo um dos ramos do direito cuja competência é privativa da União. Mas, se você vir numa questão de concurso direito comercial ou direito empresarial, você pode ter como sinônimo, a não ser que ele esteja querendo exatamente fazer esse marco divisório entre o que foi o direito comercial e, mais modernamente, o que é o direito empresarial com a teoria da empresa. Pessoal, esse vídeo ele faz referência a um artigo, ele está completo e você pode acessar aqui na descrição desse vídeo e acessar no nosso blog do CDF. Compromisso, dedicação e foco. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!